Olá, começando mais um Falando de Saúde. O entrevistado de hoje será o Dr. Adam Strautwein. Ele vai nos contar sobre o início da carreira dele, quando ele começou com os projetos que ele atendia os pacientes mutilados de guerra na África, onde ele realizava cirurgias reparadoras. Dr. Adam Strautwein, seja bem-vindo no Falando de Saúde, tudo bem? Obrigado, Cláudia, por mais esse convite, estar aqui contigo. É sempre um prazer estar aqui junto com você. Doutor, na verdade, assim, o momento que eu conheci você foi um momento muito especial na sua vida e acho que na minha também, que o doutor foi fazer exames porque o doutor estava fazendo, né, um trabalho na África. Isso há quantos anos, doutor Adams? Pois bem, acredito que deva fazer uns 10 anos, uns 15 anos já atrás, né? 2005, nós estamos quase em 2020, uns 15 anos atrás. Exatamente. E, gente, foi interessante que quando eu recebi o Dr. Adams na empresa que eu trabalhava, eu achei que ele era modelo, né? Tá? Aí eu fui atender e descobri que era médico. E mais emocionante ainda foi saber, né, o projeto que o doutor estava fazendo com os pacientes da África. O doutor ama ser médico? Sim, é uma profissão muito gratificante. A gente sofre bastante, mas no final a recompensa, o bem-estar em saber que você ajudou o próximo, que você mudou a vida daquele paciente de uma forma ou de outra, isso é muito bom. Eu me formei médico em 2000, quase 20 anos de formado. Em 2005 acabei minha especialização, fiz cirurgia geral no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Sim. Depois fiz minha especialização em cirurgia plástica, também no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Em 2005 tirei meu título de especialista e fui convidado por um professor meu que recebeu o convite de ir para a África, para Angola. Em 2005, tinha recém acabado a guerra em Angola e eu fui convidado por ele para trabalhar em Angola, fazer parte da cirurgia reparadora em sequelados pós-guerra. E foi quando eu conheci você. O governo me pediu, nós acertamos em termos de salário, o governo pediu que eu fizesse todos os exames e eu fui para a África. Do nada, cheguei aqui, fui no laboratório, encontrei contigo. Sim. E fui fazer meus exames para eu ir para a África. E fui para a África, assim, sou jovem, vou para lá ainda para ajudar um pouco essas pessoas que precisam da minha ajuda. Na intenção de ficar 6 meses, acabou-se que passou o tempo, fiquei 5 anos na África, 2005 a 2010 praticamente. Aconteceram coisas na minha vida que jamais é inexplicável, vamos dizer assim. Cirurgias que eu fiz na África que acho que até eu morrer eu não vou mais realizar esse tipo de procedimento cirúrgico. Só que lá existia somente cirurgias reparadoras mesmo, só mutilado e sequelado de guerra. Não tinha outro tipo de cirurgia, não. Doutor, que idade que o doutor tinha quando você começou esse projeto na África? Que eu me lembro que você era bem jovem. Eu me formei médico com 24 anos e quando eu acabei minha especialização eu tinha 29 anos de idade. Eu fui para a África com essa idade, de 29 a 30 anos. Tá. Eu recordo também, doutor, que a cada vez que o doutor voltava da África, né, ficava um período curto aqui em Maringá. Quanto tempo? Um mês, né? Eu ficava 3 meses na África. Sim. E ficava 1 mês no Brasil. 3 meses na África, 1 mês no Brasil. Nós trabalhávamos, né? O governo angolano, ele contratava as pessoas de fora do país, porque como tinha recém acabado a guerra, ele contratava as pessoas para que fossem fazer a parte de reparação, como todo governo é obrigado a dar saúde, educação, sim, segurança pública. Sim. O governo angolano só que não tinha cirurgiões plásticos no país. Nós ficávamos em 2 cirurgiões plásticos no país só. E geralmente ficava eu e um americano, eu e um alemão, eu e um cirurgião plástico venezuelano, que era o Paul. A gente ficava um tempo, quando eu saía já vinha mais 2. Aqui do Brasil tinha eu e o Dr. Luiz Gustavo, que é de Florianópolis também, que ficou junto comigo lá um tempo. E isso é muito gratificante, você operar aquelas pacientes que necessitavam mesmo de procedimento cirúrgico, sequelados de queimado, sequelados sem braço, sem orelha, escaras, pacientes que ficaram paraplégicos. E isso é muito bom para
o nosso ego, para a nossa vivência. E graças a Deus eu tive isso daí no começo da minha carreira, Sim. logo depois que tirei o título de especialista em cirurgia plástica. Doutor, e eu me lembro que neste período, né, nestes 5 anos que o doutor ia e voltava para a África, sempre eu tinha contato, né, porque quando você fazia os exames, você voltava e acabava me contando, né, experiências incríveis que você tinha vivido na África. E uma das experiências, doutor, que você me contou, que em um determinado momento você estava fazendo cirurgia, né, destes pacientes mutilados e simplesmente acabou a energia, né? Sim. E não tinha como parar a cirurgia. Conta pra gente sobre isso, doutor. Isso era numa província, né, distante de Luanda, que era a capital de Angola, que é a capital da Angola, e o governo pediu para que a gente fosse fazer a reparação em alguns pacientes numa província, uma cidade bem pequena, devia ter mais ou menos uns 10 mil habitantes, 5 mil habitantes, um povoado que eles chamam lá. Eu estava operando, era um centro cirúrgico, era uma casa, era um ambiente cirúrgico, uma casinha de madeira, e do nada acabou a luz. E aí estava um pouquinho escuro, eu pedi para que, se tivesse algum gerador, que ligasse o gerador, e a enfermeira me disse assim que não tinha gerador, que tinha que abrir a janela. E eu falei, pois então você abre a janela, porque eu preciso acabar a cirurgia. Sim. E acabei a cirurgia, era um procedimento pequeno, obviamente, não de grande porte, mas por incrível que pareça, dificilmente tinha-se infecções, era tudo muito bom. O governo nos dava um amparo muito bom para fazer esses procedimentos cirúrgicos lá. Os materiais vinham todos da Europa, eu operava no hospital do Prenda, na capital, Luanda, ou no hospital militar, e isso daí foi muito bom para a gente. Doutor, e existe uma quantidade muito grande, né, de pacientes portadores de HIV lá. Sim. E como que era o doutor, né, fazer cirurgias destes inúmeros pacientes? Porque não era só um, eram muitos, né, doutor? Angola tinha eu não sei hoje mais, mas na época que a gente foi, existia uma alta taxa de pacientes infectados com soro positivo. Mas a gente tinha que tomar todos os cuidados. São pacientes, são seres humanos. Sim. E nós temos que operar esses pacientes, por mais que eles tenham qualquer patologia, qualquer doença. Tomava-se os cuidados necessários, por isso que o governo exigia-se nossos exames a cada 3 meses. E nós pedíamos todos os exames para os pacientes que iam ser realizados o procedimento cirúrgico. Usava-se os cuidados que são preconizados para que a gente, se tiver alguma perfuração com um pérfuro cortante, alguma coisa. E graças a Deus, todos os colegas que estiveram por lá, que eu saiba, nenhum teve nenhum acidente de trabalho. Doutor, qual foi o caso mais complicado que o doutor fez a cirurgia na África, que até hoje você ainda lembra? São vários. São muitos casos. Eu tenho uma paciente que teve uma sequela pós-mina que explodiu, uma mulher. Como Angola, o terreno lá era as disputas entre eles, ocorreu um êxodo rural, veio o pessoal todo para a capital, Luanda. Você imagina-se que Luanda tinha 5 milhões e meio de habitantes, é uma cidade um pouco maior que Maringá, então Sim. Era muita população. E já no interior não tinha muita população, por causa das minas. E essa paciente tinha sofrido explodiu a bomba e ela teve uma lesão no membro superior direito, se eu não me engano. E ela não tinha motilidade na região da mama porque ela ficou com uma sequela da queimadura nessa região do braço. E como ela tinha queimadura por todo o corpo, não tinha de onde eu retirar a pele para fazer essa reparação. Então eu resolvi que ela tinha pele no abdômen, eu abri a região abdominal dela, coloquei a mão dela dentro do abdômen, nós chamamos isso de cross leg, né? Coloquei a mão dela dentro da região abdominal, fechou com a pele. Você deixa um determinado tempo para que se pegue uma nova circulação dessa pele na mão dela. Foram 35 dias que eu deixei, se eu não me engano, 28 a 35 dias. Depois eu retirei, cortei e a pele do abdômen ficou fazendo o atapetamento da região do braço. Depois você sutura a região abdominal. Isso daí, às vezes a gente não sabia de onde tirar a pele. É um paciente que teve, sei lá, 70% da área queimada. Às vezes ela queimou uma vez, depois queimou 2, queimou 3. E esses procedimentos de reparação a gente fazia com certeza. Estourava a bomba, aí tinha uma lesão, perda da pele da face. Aí você tinha que fazer reconstrução do olho, reconstrução da órbita, reconstrução de orelha. É um trabalho muito bonito. E para o paciente, o que o cirurgião fazia era um grau de felicidade enorme.
porque eles não tinham o recurso. O paciente não enxerga porque tem uma pele e uma retração no olho. A partir daquele momento em que você abre o olho dele novamente, que ele vê uma luz, ele acha que o cirurgião plástico é Deus. Sim. Que você fez algum procedimento nele que deu uma nova vida para ele. Ele se acha feio, se acha de uma forma, você muda alguma coisa, já muda bastante. Teve uma época também que eu operei um paciente, ele tinha uma polidactilia, uma sindactilia, desculpa, os dedos deles eram todo colados. E ele dizia que chamava-se ele de mão de pato na escola. E um dia eu operei a mão dele, fiz a cirurgia para abrir os dedinhos dele. Devia ter mais ou menos uns 18, 19 anos de idade. E ele, no outro dia, quando eu fui passar a visita, que eu tirei o curativo no quarto, abri, mostrei as mãos para ele. Ele, emocionado, chorou e falou assim: nossa, agora já posso me casar. Eu falei: mas como? Você podia se casar antes? Não tem problema. Agora posso colocar o anel nos meus dedos. Ai, que emoção, doutor. Então, são coisas que aconteceram na minha vida que isso vai levar para o resto da vida. Isso é muito bom. Doutor Adams, eu observo que isso fez a grande diferença, né, na sua vida como médico, no seu interior, a maneira, né, com que o doutor trata os pacientes, os acompanhantes. Você acha que isso foi fundamental no começo da sua carreira? Sim, a formação, o médico ele tem uma percepção do que é a vida, o que ele pode proporcionar ao outro a ente querido e quem está em dificuldade. Isso é um dom de Deus, não tenha dúvida, e isso a gente vai carregar para o resto da vida, né? O fazer a parte da minha vida, esse início da minha carreira como médico, com 29, 28 anos de idade, me fez crescer muito, me fez dar valor à vida, me fez dar valor à normalidade que nós somos. Sim. O que é você ter saúde, o que é você ter um membro, o que é você ter uma mão, o que é você conseguir enxergar. Sim. E coisas que lá a gente não via, por causa das sequelas do que foi essa tragédia que... Toda guerra é uma tragédia. Então, sim, o que foi que aconteceu lá, eu fiz parte da história de Angola, com certeza, em reconstrução desses pacientes sequelados. Se fosse para o doutor escolher uma profissão hoje, o que você escolheria? Médico, não tenha dúvida. É uma profissão muito gratificante. A gente sofre com o paciente, a gente se alegra, e isso daí para o resto da vida. Sempre ser médico. Doutor, é assim emocionante, né, tê-lo aqui, até um momento de emoção, e eu também me emociono porque, de certa forma, eu também, né, fiz parte aí deste começo aí da tua história, da tua carreira, né, e vê-lo hoje com tantos pacientes, com tanta gratidão, até mesmo os pacientes, né, pós-obesos, enfim, os pacientes que lhe procuram. Então, assim, obrigada por estar aqui novamente. Eu que agradeço, obrigado a você, obrigado a todos. E sempre que possível, que a gente puder ajudar, estou sempre à disposição. Obrigada, doutor. Obrigado a você. E a vocês que nos acompanharam em mais este Falando de Saúde. Gente, foi difícil segurar, né, a emoção, porque realmente é uma história fantástica, o início da carreira do Dr. Adams, da qual eu fazia parte, e sempre que ele voltava, ele me contava e relatava, né, o que ele vivia lá. Então, eu estou emocionada em dividir a vocês como foi o início da carreira dele. Obrigada pela sua companhia e até o próximo.